Texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Para a nossa reflexão, nos diz assim a poderosa palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pela mão dos apóstolos, e todos criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes no dia no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A cada dia acrescentava o Senhor os que haviam de se salvar. Meus amados irmãos, lemos um texto bíblico. Eu quero pregar subordinando o tema princípios que nortearam a igreja primitiva. Princípio que nortearam a igreja primitiva. Quando nós lemos o texto bíblico, precisamente o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que foi escrito pelo Dr. Lucas. Lucas foi o autor deste livro. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que trata de alguns assuntos concernentes à igreja primitiva. Este livro, ele nos narra a história da igreja e de como esta igreja foi edificada. Haja vista que encontramos neste livro algumas minúcias da Bíblia, e observamos que este livro, ele trata dos mártires e dos sofrimentos daqueles que pregavam a palavra de Deus. Haja vista que quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos narrar um dos maiores avivamentos da era pentecostal. Por isso que esta igreja, ela é conhecida como a igreja primitiva. E esta igreja estava debaixo de uma grande promessa de Deus. Porque quando nós observamos o texto bíblico, vamos observar que Atos capítulo de número 1, versículo 8, eles receberam de Deus uma capacitação espiritual. Haja vista que o texto de Atos 1 e 8, ele vai dizer mais: recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É bem verdade que quando esta igreja, ela é edificada, Jesus, ele faz uma promessa para esta igreja, em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante,
quando surge uma pergunta lá em Cesareia de Filipos. Jesus estava ladeado com o seu ministério apostólico, a saber, os seus discípulos. E a Bíblia, ela é categórica em nos informar, em nos dizer que Jesus faz uma pergunta: qual seria o comentário que os homens estavam falando acerca do Filho do Homem? No entanto, quando Jesus ouve esta pergunta, ele faz essa pergunta, os discípulos agora olham para Jesus e diz para eles, estão dizendo aí que o Senhor é João. João, no cenário bíblico, ele é conhecido como o precursor do Evangelho, aquele que veio para apontar um caminho, para dar uma direção. Haja vista que João, nos seus dias, a Bíblia diz que João, ele batizava as pessoas para o arrependimento nas margens do rio Jordão. No entanto, João começa o capítulo de número 1 de João, versículo 1 em diante, ele começa nos informando acerca do ministério terreno de Cristo, quando ele verbaliza no capítulo 1 e verso 1, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele nos diz no versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos os quanto o recebeu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Versículo 14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos ou contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós observamos que a narrativa do texto de Mateus vai dizer que eles diziam que Jesus era João Batista. No entanto, a pergunta foi mais adiante. Estão dizendo aí que o Senhor é Jeremias. Jeremias, no contexto, nos revela que é o profeta do cativeiro, o profeta das lágrimas. Contudo, a pergunta, ela não parou por aí, e a resposta era que Jesus era Elias. Elias, no cenário bíblico, ele é conhecido como um homem, um instrumento nas mãos de Deus. Contudo, a pergunta vai mais adiante. Estão dizendo aí que o Senhor é alguns dois profetas. No entanto, Jesus agora escuta a resposta dos discípulos, e Jesus, no entanto, olha para eles e diz: e vocês, o que é que vocês dizem que eu o sou? Naquele momento, o Espírito de Deus, ele toma a Pedro, e Pedro vai revelar a deidade de Cristo. Quando Pedro recebe a revelação de Deus, ele vai informar dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai retrucar a palavra e dizer para Pedro: disseste bem, ó Simão Bar-Jonas, porque você não revelou nem a carne e nem o sangue,
mas você revelou o que o meu Pai quer revelar. Naquele momento, Jesus olha para Pedro e faz a seguinte expressão: tu és Petros, um pequeno fragmento, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ela não prevalecerá contra ela. Então nós entendemos que esta igreja de Atos dos Apóstolos estava debaixo de uma grande e esmagadora promessa de Deus. E qual era a promessa? Que as portas do inferno não haveria de prevalecer contra a sua igreja. Quando nós entendemos isso, nós observamos que quando esta igreja ela foi edificada por Jesus Cristo, a Bíblia nos garante e nos informa que nenhum fundamento será posto além do que já foi proposto. Jesus, ele é o fundamento da igreja. É por isso que esta igreja ainda está de pé. Ainda quando esta igreja foi edificada, os opositores da obra de Deus, o sinédrio, que era composto de 72 a 73 membros, fizeram de tudo para amordaçar a voz profética da igreja. Mas quando eu tomei por base a carta magna de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso 42, eu encontro alguns motivos de por que esta igreja estava e permanece de pé. Quando ele traz a revelação, ele vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em primeiro lugar, a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e também nas orações. E o que era que acontecia? Na proporção que o evangelho estava sendo pregado, as almas se convertiam, as almas se rendiam aos pés do Senhor, a pontos que Atos capítulo 2 e verso 42, a Bíblia nos informa dizendo: e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pela mão dos apóstolos. Então nós entendemos que quando eles pregavam, Deus começava a manifestar a sua glória e a sua presença por meio de sinais que o seguiam. Mas a expressão do texto vai nos informar: e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pela mão dos apóstolos. Amados irmãos, Deus usava estes homens de uma forma tão avassaladora que aonde a igreja passava, a manifestação da glória de Deus, ela era manifesta. Através de que, pregador? Através dos prodígios, através dos sinais. A
ponto que Deus usava a mão dos apóstolos. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1 em diante, você vai observar que grande era a perseguição da igreja, o que a igreja estava passando, a ponto que Deus começa a levantar agora homens cheios da sua presença. Mas havia uma recomendação para esta igreja. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escrevera Lucas, capítulo 24 e verso 49, vai nos informar o texto dizendo: e eis que vos envio a promessa do meu Pai, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. A segunda promessa para a igreja era que eles seriam revestidos de poder. A ponto, meus amados irmãos, que a história bíblica em Atos 2 e verso 1 em diante vai nos informar: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente houve um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Era apenas um prenúncio do que Deus estava para fazer através dos apóstolos, através daqueles que ladeavam o seu ministério apostólico. A ponto, meus amados irmãos, a Bíblia nos informa: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia nos informa no livro de Salmos 133 e verso 1 em diante, quando o salmista nos traz essa grande revelação da parte de Deus, dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso na cabeça, na barba e na veste de Arão. O que é que eu entendo? Que esta igreja ia começar a desencadear uma grande manifestação da presença de Deus a partir do momento em que eles seriam cheios do Espírito Santo. E aonde eles estavam? Em Jerusalém. Jerusalém era a terra do cumprimento da promessa de Deus, a ponto, meus amados, que a ordenância era essa: permaneça em Jerusalém até, padrão indefinidos. Eles não sabiam se ia ser no primeiro dia, se ia ser na primeira semana, se ia ser na terceira ou na quarta semana, mas eles estavam esperando o cumprimento da promessa de Deus. E o que eles fizeram? Foram para Jerusalém aguardar a manifestação da presença de Deus. Por isso que o primeiro mártir da igreja primitiva, que foi o diácono Estevão, o texto vai dizer que quando eles receberam
o Espírito Santo, saíram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Diga-se de passagem que Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o que é que eu vou entender? Que a partir deste momento que eles receberam a presença do Espírito, o primeiro mártir, glória a Deus, que norteia, o primeiro princípio que norteia, ou que norteava a igreja primitiva, era a perseverança. Eles tinham que aguardar, eles tinham que esperar, eles tinham que estar pronto, porque o texto de Atos 2 e 1 em diante vai nos informar: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, o dia da colheita, quando eles foram surpreendidos pela presença esmagadora do Espírito Santo. Atos 2 e 2 nos informa: e de repente veio um som do céu como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam reunidos, e apareceram línguas como de fogo, que repousaram sobre cada um deles. E o texto na totalidade vai nos informar, dizendo: e todos foram cheios do Espírito Santo. A maior ação do Espírito na igreja primitiva é que ele estava sempre em movimento. Ele não estava inerte, porque Gênesis capítulo 1 e verso 2 vai dizer que ele pairava, se movia sobre a face das águas. A ponto, meus amados, que a primeira ação do Espírito na igreja primitiva foi que ele começou a se mover dentro da igreja. E de que forma, pregador? Sobre nós, em nós e através de nós. A primeira ação do Espírito é sobre as nossas vidas. Por quê? Porque em cada um de nós há uma proteção de Deus. A ponto, meus amados, que está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a ação do Espírito em nós, ela age de três formas: sobre nós, em nós e através de nós. Sobre nós há uma proteção de Deus. Em nós, segundo a Bíblia, significa em nós. Ele está dentro de nós. Porque Jesus falou: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja com vocês para sempre. A palavra Consolador é Paracletos, aquele que veio para desenvolver as mesmas funções que eu. Jesus falou:
e eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei outro, ou seja, aquele que vem para desenvolver as mesmas funções que eu. E o que é que eu entendo? Que a Bíblia nos informa: não extingueis o Espírito Santo. Quando esta revelação de Deus veio ao meu coração, sobre nós, proteção de Deus, em nós, morada e habitação de Deus. Ele prometeu não só te dar essa proteção, mas Ele prometeu que o Espírito dele estaria dentro de você. Mas ainda há uma ação poderosa do Espírito. Qual é ela, pregador? Ele vai agir através de vocês. Como assim, pregador? Atos 19 e 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto que era levado aos enfermos os seus lenços e aventais de usos pessoais, a ponto que naqueles dias eles colocavam os enfermos nas ruas, em macas, em camilhas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre algum deles, e eles eram curados. Curado no corpo, curado na alma e curado no espírito. E esta ação miraculosa de Deus aconteceria a partir de um grande revestimento de poder. A pior coisa na vida de um cristão é a ausência de Deus na sua vida e na sua trajetória diária, a ponto, meus amados, que esta igreja estava vivenciando o maior avivamento em todos os aspectos. Primeiro aspecto, pessoal, porque avivamento, ele pode ser em massa, mas ele também pode ser pessoal. Avivamento de ordem espiritual, avivamento de ordem, manifestação da presença de Deus, avivamento de ordem de uma explosão de milagres, a ponto, meus amados, que Jesus, quando ele faz essa recomendação para que eles aguardassem, a igreja estava no período de uma grande perseguição, porque eles estavam, a fé deles estavam sendo confrontadas, a ponto que quando eles recebem este revestimento de poder, a Bíblia diz que Pedro e João, às 3 da tarde, a hora nona, eles vão ao templo orar. E quando eles chegam no templo chamado Formosa, havia um homem inválido, que estende a mão para Pedro e João, para receber alguma coisa. E Pedro diz: olha para nós, veja a unidade que havia nesta igreja, a ponto que Atos 42 diz que eles vendigam as suas propriedades, os seus bens, e repartia entre os homens, conforme a necessidade de cada um deles.
eles partiam pão com singeleza e alegria de coração. Havia uma unidade entre esta igreja, a ponto, meus amados, que quando Pedro olha para aquele homem, ele não vai dizer, olha para mim, mas ele vai dizer, olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, seus pés e tornozelo, eles se firmaram, e aquele homem passou a andar. A ponto, meus amados, que todo o povo, vendo andar, saltar e louvar a Deus, meus amados, veja o que é uma manifestação da presença de Deus, a ponto que o homem andou, saltou e deu glória a Deus, reconhecendo, glória a Deus, que Deus era que estava fazendo através do homem, ou através do nome que é acima de todo o nome, a saber, o nome de Jesus. Mas não parou por aí. A igreja continuou sendo perseguida, a ponto que Atos capítulo 8 e verso 1 em diante, diz que havia um homem por nome de Saulo de Társio, que em nome da lei, em nome do imperador romano, ele passou a perseguir esta igreja, a ponto, meus amados irmãos, que no capítulo 5 de Atos, e versículo de número, capítulo 5 e verso de número 7, pois dificilmente alguém morrerá por um justo, talvez alguém ouse morrer por um homem bom. Esta igreja, irmão, estava debaixo de uma manifestação da presença de Deus, a ponto que Atos 5 e 17, então, levantando-se o sumo sacerdote e todo o povo que estava com ele, e era da seita dos saduceus, e encheram-se de indignação, e lançaram mão nos apóstolos, e os colocaram em prisões. Veja que o avivamento, o revestimento, não nos deixa isento de alguns levantes da vida diária. Era para este povo se render diante do Deus que fez os céus e a terra, a ponto, meus amados irmãos, que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos e os hebreus, porque as viúvas estavam sendo desprezadas. Veja que Deus levanta 7 diáconos, 7, e um dos 7 por nome de Estevão. E neste texto aqui, Estevão estava dentro de Jerusalém, quando Estevão começa a relatar a visão que ele teve de Deus, porque em Jerusalém Deus abriu a visão de Estevão. Estevão disse para aquela multidão: eis que eu vejo
os céus abertos e o Filho do Homem à sua destra ou à sua direita. Estevão era o homem, um diácono, usado de uma forma poderosa na mão de Deus. Mas quando ele tem essa visão cristocêntrica, o texto vai dizer que eles rigiam os dentes, porque ele, Miller, não podiam resistir à sabedoria que havia em Estevão. A ponto que Atos nos informa que eles lançaram mão contra Estevão. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 7:53, vai dizer: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus. Eita glória! Olhando para o céu, ele viu a glória de Deus e a Jesus Cristo em pé à sua direita. E ele conta essa visão. E quando ele termina de contar essa visão, Estevão diz assim, versículo 56 do capítulo 7: e disse: eis que eu vejo os céus abertos. Veja que a visão não foi fora dos muros de Jerusalém, a visão foi dentro da cidade de Jerusalém. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem à sua destra, ou à destra de Deus. Então eles gritaram em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Eu vou dizer de novo. Então gritaram, porque a verdade é verdade. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A Bíblia nos informa que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele nunca se afirmou na verdade. Veja que quando Estevão relata a visão, eles gritaram, se espernearam. Segunda coisa, taparam os ouvidos. Mas a Bíblia diz que ouça ou que deixe de ouvir é casa rebelde. Por quê? Porque está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eles taparam os ouvidos, porque a revelação de Deus, ela desceu ao coração de Estevão. Primeiro, gritaram. Segundo, taparam os ouvidos. E em terceiro, arremeteram a mão. Arremeter aqui é lançar a mão, é pegar, é agarrar. E o que eles fizeram? Havia naqueles dias, na lei mosaica, uma morte por nome de apedrejamento. Ou seja, eles pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de Saulo. E eles apedrejaram
a Estevão que invocava o nome do Senhor, e recebeu o espírito de Estevão. Pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não coloque este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, ele adormeceu. Veja bem, o avivamento veio, Deus cumpriu o avivamento, Estevão foi levantado em uma grande manifestação da presença de Deus, mas evangelho sem cruz, evangelho light, evangelho sem cruz, evangelho que não leva ninguém a lugar nenhum. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, em Romanos capítulo 1 e verso 16, ele disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que, Paulo? Porque o evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crer. Evangelho é renúncia. Uma vez que você aceita o evangelho, o apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Está morto e está vivo. Para o apóstolo era a mesma coisa, porque evangelho tem que existir renúncia, tem que deixar pai, mãe, glória a Deus. E o primeiro princípio que norteou essa igreja, ou que norteava esta igreja, era a perseverança na doutrina. A Bíblia diz que nos últimos dias a sã doutrina vai causar comichões nos ouvidos. O segundo princípio que norteava a igreja primitiva era a comunhão. O terceiro era o partir do pão. E o quarto, as orações. Por quê? Porque esses 4 pilares é necessário para que você esteja de pé diante daquele que fez os céus e a terra. Então, que nesta manhã eu preguei sobre o tema princípio que norteavam a igreja primitiva, ou pilares que norteavam a igreja primitiva. Veja que o avivamento veio para uma preparação, para um revestimento, para Deus capacitar aqueles para pregarem o evangelho com autoridade, para pregar o evangelho com poder, com graça, com unção. Então, que na manhã deste dia eu quero saber aonde está a primeira pessoa que entendeu. Coloque aí: eu aceito, eu quero esses 4 princípios para a minha vida. Primeiro princípio: persevere na doutrina. Por quê? Porque o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Segundo princípio: comunhão um com os outros. Terceiro: partir do pão. E o quarto: as orações. Coloque aí: eu quero aceitar Jesus, e Ele vai entrar na tua vida, e a promessa que Ele cumpriu na vida dos apóstolos, Ele vai cumprir também na tua vida, porque Ele é Deus. Que Deus abençoe. Na manhã deste dia eu quero fazer um clamor pelas pessoas que mandaram os pedidos de oração.
problema conjugal, problema de enfermidade, problema de dependência química, vários tipos de problemas que as pessoas passaram e estão passando, mas a alternativa para estes problemas ser resolvido ainda é a presença de Deus. Então eu vou te levar agora até a presença de Deus através desta oração, e você vai colocando aí no chat: eu quero aceitar Jesus, eu quero renunciar esta vida de pecado para servir ao Senhor. Ore comigo. Amado Deus e poderoso Pai, em cuja presença estamos nós na manhã deste dia, Senhor, eu quero te apresentar a cada pedido de oração, Senhor. Eu não sei qual é o problema, qual é a luta, qual é a enfermidade que os teus filhos estão enfrentando na manhã deste dia, mas eu quero, meu Deus, ser boca de Deus para esse Brasil, para esse estado. E quero, ó Deus, abençoar a cada vida que está conectado conosco. Continua, Deus, com as tuas mãos estendidas sobre o louvor e palavra, sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida do doutor Anderson de Góes, Senhor, a sua esposa Aline. Estenda, ó Deus, as tuas mãos sobre a vida do apresentador Altino e toda a sua família. Abençoa os teus servos, Senhor, para que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado no poder do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, e a paz do Senhor, e um forte abraço.